Bom, no terceiro capítulo do livro Os Guardiões, Robson Pinheiro, ele transmite uma cena na base lunar dos Guardiões, que é um centro espiritual avançado ali instalado na Lua. E ali funciona uma espécie de universidade espiritual que é dedicada à justiça divina ali e à administração do planeta como um todo, à administração planetária. E Jamar, um dos guardiões, um dos líderes guardiões, estava se refazendo de algumas experiências anteriores e chega um dos irmãos das estrelas para um encontro ali com outros guardiões. Watabi, Anton, Semiramis, que é uma líder das guardiãs. E o objetivo daquela reunião é aproveitar ali a presença daqueles seres extraterrestres, extraterrenos, extrasolares, para esclarecer alguns pontos importantes sobre o passado do planeta Terra, né? Tiamat. O planeta Terra se chamava Tiamat. E a estrutura política e social antiga do nosso planeta, né? E a origem ali, funcionamento da própria organização dos guardiões. Então, nesse auditório, um dos guardiões chamado Kiev, ele faz uma pergunta direta ao ser das estrelas, esse ser que veio no auxílio do planeta Terra. Quando os primeiros degradados, ou seja, aqueles que foram exilados para o planeta Terra no início, quando eles chegaram à Terra, eles vieram em corpos físicos ou em naves materiais? Ou eles vieram como espírito? Então, estava perguntando qual que era o tipo de composição do corpo sutil daquele espírito que veio degradado para cá. Se veio com um corpo físico, assim como o nosso, se veio como espírito, ou se veio em matéria sutil. Então, era sobre a composição espiritual da humanidade terrestre na vinda de outros orbes degradados, né, de outros orbes vindo para cá exilados. E o ser extraterrestre ele responde que a Terra ela recebeu espíritos de várias partes da galáxia. Não foi um único grupo só. Vieram povos de diferentes planetas com costumes, com psicologia, com biologia e formas de vidas extremamente variadas, tá? Muitos comportamentos que ao longo da história humana foram chamados às vezes de desvio, foram chamados de anomalia ou de doenças morais, são na verdade ali reflexos de hábitos e padrões afetivos e traços ali culturais de civilizações extrasolares que foram misturadas à humanidade terrestre durante o processo de degredo, ou seja, o que a gente viu e vivencia na nossa cultura, nos nossos traços, nos hábitos, traços morais, são heranças desses seres que vieram exilados para cá. Nós somos herdeiros desses traços, por isso que o que aconteceu na história da humanidade, de desvios morais, de hábitos e padrões, são heranças, tá? E sobre a forma da chegada, ele explica que isso aconteceu de maneiras diferentes. Em alguns casos, os exilados eles vieram em corpos físicos, assim como o nosso, usando naves ali espaciais, em matéria densa compatível com a Terra, ou seja, que era idêntica ao que existia aqui, idêntica a nós, assim, em corpo físico, tá? E outros seres chegaram em corpos extrafísicos, numa condição em que os humanos chamariam de espirituais. Quando a gente olha para um corpo espiritual de alguém desdobrado ou alguém desencarnado, mais ou menos assim eles chegaram, alguns. E outro grupo veio em corpos etéricos, que para nós seria considerado corpo sutil, mas para eles ainda são corpos materiais. Então essa nossa ideia de corpo sutil e material, ela ainda é muito vaga, porque a noção de matéria ela muda de acordo com a vibração de cada mundo. O que às vezes é espiritual num corpo espiritual num planeta pode ser um corpo físico em outro. Depende da densidade daquele planeta, entende? Então, para que os guardiões pudessem entender melhor, aquele ancião estava explicando que a matéria densa não é sempre igual à que existe aqui na crosta terrestre. Em outros mundos, a matéria física é palpável, as coisas que é matéria física para nós, ela pode vibrar em faixas levemente diferentes. Ou seja, mesmo sendo físico aqui, em outro planeta pode não ser físico lá. O suficiente para não ser detectado ali por instrumentos humanos. É por isso que os cientistas aqui da Terra, eles concluem que não há vida em outros planetas, né? Porque, na verdade, existe vida física ali, mas apenas num padrão de densidade diferente do nosso. E
E também explica por que no passado remoto, os habitantes aqui da Terra, eles conseguiam ver os seres das estrelas com mais facilidade. E por que os seres mais antigos do nosso planeta conseguiam ver os extraterrenos, os extrasolares, os seres que vinham de outras dimensões? Porque os humanos primitivos, eles tinham uma visão mais etérica, eles tinham sentidos extrafísicos mais ativos. E a própria atmosfera psíquica do planeta Terra era mais limpa. Ela não tinha toda essa carga pesada de formas de pensamento, essa poluição mental que existe hoje. Naquela época não existia, era uma atmosfera mais limpa. Por isso que os seres conseguiam enxergar os corpos sutis dos seres de outros orbes. Só que com o passar dos milênios, a densidade da mente humana ela começou a aumentar e os sentidos eles foram se fechando, foram ficando limitados. E a humanidade ela foi pouco a pouco ali perdendo a capacidade natural de perceber seres de outros planos próximos, de outros planos vibratórios próximos. Depois disso, esse ser das estrelas, que é assim que eles chamam eles, ele traz uma aprofundação na explicação sobre a diversidade biológica que existe nos mundos fora a Terra, né? Então ele fala que existem mundos onde os seres de lá respiram gases que para nós seriam tóxicos. Tem gases como, por exemplo, compostos de amônia, que para nós é tóxico, na atmosfera desse outros orbes, para aqueles seres lá não é tóxico. Assim como o nosso oxigênio pode ser tóxico para alguns seres de outras dimensões, compreende? Então, nesses planetas, os corpos físicos são organizados de forma totalmente diferente do nosso. É outra fisiologia, é outra aparência, é outro tipo de funcionamento cerebral. E isso afeta o modo de pensar, a lógica, a maneira de sentir e o jeito daquela civilização ali se organizar. Entende? Então, a atmosfera e a química de cada mundo influencia diretamente a forma de raciocínio dos seus habitantes. Então, se lá a atmosfera contém amônia, o pensamento, o raciocínio, a organização daquela civilização ela é diferente de acordo com a biologia e a química daquele planeta. Por isso que cada planeta ela é diferente um do outro. Né? Então, esse ponto leva a uma crítica à nossa ciência, a ciência aqui da Terra, porque a ciência da Terra ainda procura vida fora do planeta baseada apenas nos padrões de vida terrestre, ou seja, carbono, água líquida, oxigênio, e não considera a possibilidade de matéria física em outra faixa vibratória ou de biologia sustentada por outros gases. E aí eles não desenvolvem instrumentos nem teorias para detectar essas formas de vida que fogem desse padrão, ou seja, eles procuram vida fora da Terra da mesma, achando que essa vida em outro planeta vai ter a mesma composição da vida aqui, com todos os gases que temos aqui, com todas as composições atmosféricas que temos aqui, e isso não compete. Aí eles não criam nem teoria e nem instrumento para detectar outros tipos de padrões que possam sustentar a vida. Por isso que não se encontra também vida fora do planeta Terra por conta dessa limitação dos científicos. E aí os anciões eles entram num tema sensível, que é a sexualidade. Ele explica que em muitos planetas existem mais de 20 formas diferentes de sexo e de trocas energéticas de natureza sexual. Em alguns lugares, em outros planetas, a reprodução não exige o ato sexual como aqui na Terra. Louco isso, só que a união sexual ela acontece entre seres do mesmo gênero, com foco na troca de energia, de recarga vibratória e circulação das forças densas para não sobrecarregar o indivíduo. E em muitos casos o sexo não tem um objetivo reprodutivo, mas sim uma troca afetiva e magnética de energia. Então esses padrões, eles foram trazidos por esses seres exilados que vieram para a Terra e eles deixaram essas marcas genéticas e comportamentos na humanidade. Por isso que as nossas expressões de sexualidade aqui, que foram rotuladas como antinaturais, em certas culturas não são mais do que reflexos dessas outras matrizes culturais e biológicas do universo. Nós temos aqui a união de gêneros iguais, que para muitas pessoas é antinatural. Se somos herdeiros desses padrões de comportamento sexual de outros seres de outros universos,
para esses seres é completamente normal a união de dois sexos, de um sexo mesmo, de um sexo igual, compreende? Então, é uma cultura, é reflexo de outras matrizes culturais, compreende? Então, por que nós temos essa mescla? Porque é natural em outros órgãos. E aqui, ainda temos preconceito, né, com certas uniões de casais com o mesmo sexo, etc., né? E esses exilados, eles tinham um grande domínio de técnicas psíquicas, de hipnose, de telepatia, de manipulação mental em grupo. E quando eles foram trazidos para a Terra, eles usaram esse conhecimento para organizar, para controlar as formas primitivas de religião e culto, porque ao longo do tempo, esses cultos, as religiões, foram moldando grande parte da estrutura religiosa do planeta, como uma forte carga ali emocional, de controle mental, né, de controle das massas. E, na sequência, ele trouxe outra explicação, que são os semeadores de vida. Os semeadores de vida, que ele explica, são seres de altíssimo nível evolutivo, que eles não pertencem a nenhum planeta físico, nenhum planeta fixo. Eles atuam em planos, eles atuam pelo universo, espalhando genes, espalhando mônadas e condições para o surgimento da vida. Um dia o planeta Terra não tinha vida nenhuma e eles espalharam vida. E esses seres eles semeiam em mundos recém-formados. E aí eles retornam para esses mundos de tempos em tempos para ajustar as condições e avaliar se ali surgiu formas aptas à consciência. E quando a vida se estabiliza, eles seguem para outros sistemas. Eles não ficam presos ali naquele planeta. Eles apenas iniciam o processo, apenas semeiam a vida e ficam monitorando se houve um desenvolvimento ali inicial na vida. E depois dos semeadores de vida, entram em cena outros tipos de povos. O primeiro tipo é um tipo composto por seres desenvolvidos moralmente e intelectualmente, que orientam e que eles inspiram e ajudam a guiar aquela civilização ali em crescimento. E o segundo tipo, aí reúne os espíritos que evoluíram intelectualmente, mas ficaram moralmente estagnados ou deturpados, né? São seres que são inteligentes ao ponto de criar tecnologias, mas não têm moral, não têm virtudes, né? São seres mais desprovidos de ética, né? Desprovidos de evolução moral. E esses últimos, eles se tornaram esses estandartes de poder, eles começaram a criar sistemas totalitários em seus mundos de origem. Em determinado momento, eles precisam ser deportados, exilados, para não destruírem o bioma espiritual e material de seus próprios planetas. E a Terra, como parte desse processo, ela foi usada como um mundo prisão e campo de trabalho para muitos desses espíritos. Lembra, o planeta Terra é uma prisão, uma escola e um hospital. Tem espíritos presos aqui, espíritos doentes e espíritos sendo educados nessa escola. E eles foram enviados para cá e eles ficaram impedidos de sair sem a autorização das inteligências cósmicas superiores e começaram a passar a reencarnar sucessivamente aqui entre os humanos. E, ao mesmo tempo, trabalharam para que o planeta fosse sendo desenvolvido e assim eles poderiam se sentir mais em casa, digamos assim. Então eles influenciaram as culturas, eles começaram a erguer as civilizações, começaram a interferir na genética, na política, na religião, na organização social. E então, civilizações antigas como a Lemúria, a Atlântida, a Suméria, foram diretamente impactadas tanto pelos orientadores mais elevados, quanto pelos exilados intelectualmente brilhantes, né, e moralmente comprometidos. Então, esses exilados, eles eram extremamente inteligentes, brilhantes, só que eles eram moralmente atrasados, né? E aí tinham os orientadores mais elevados que ajudaram a erguer as civilizações, as culturas, a organização social do planeta Terra. E nesse ponto, esse ancião que veio das estrelas para auxiliar os guardiões, ele explica que nenhum ser de nenhum mundo pode simplesmente entrar no campo vibratório de outro planeta sem que os guardiões desse orbe saibam ou autorizem. Ou seja, não posso simplesmente aqui desdobrado ir lá em Júpiter, ir lá em outro planeta de outro sistema solar. É necessário que os guardiões de lá autorizem a minha entrada, entende? Então é assim que funciona. Então os guardiões, eles são uma força de controle e de equilíbrio
que eles estão ligados a grandes inteligências cósmicas que regem as galáxias e regem os sistemas. Então são os guardiões que mantêm a ordem para que o caos não seja instaurado, o caos energético entre os mundos não seja instaurado. Então eles ficam regulando esses fluxos migratórios de espíritos e supervisionam todo esse processo de transmigração coletiva, tá? É os guardiões que organizam o exílio planetário dos seres que aqui não mais poderão ficar para outros mundos, né? E a partir daí, esse ancião ele descreve que os níveis de atuação dos guardiões, eles são muito maiores do que a gente imagina. Em escala maior, existem os guardiões das galáxias, guardiões que compete a eles toda a organização de uma galáxia inteira, que eles operam no espaço entre galáxias e lidando com as energias imensamente poderosas e coordenando o destino de milhões de sistemas solares. Depois nós temos os guardiões de vibração, que eles atuam no Sol central da Via Láctea. A Via Láctea é a nossa galáxia e ela tem um Sol central. E esses guardiões, eles controlam essa vibração. E eles monitoram todos os mundos aqui da Via Láctea, registrando os seus estados e supervisionando todos esses expurgos planetários, ou seja, as realocações massivas de populações espirituais para outros orbes. E aí em seguida vem os guardiões de mundos, como os guardiões da Terra, né, que são responsáveis por influenciar os governos, são responsáveis por influenciar as civilizações, os momentos de crise global, de transição, de era. Então existem toda essa escala de guardiões. E ainda vai mais além, existem os guardiões das encruzilhadas, os guardiões pessoais. É uma hierarquia inteira de guardiões, entende? Depois, um dos guardiões, ele começa a trazer à tona algumas questões já conhecidas aqui na Terra, questões bíblicas, né, conhecidas pelos homens aqui da Terra. Ele explica que as hierarquias espirituais mencionadas na Bíblia, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, potestades, principados, domínios, eles essas hierarquias, essas nomenclaturas correspondem a uma linguagem simbólica que a níveis reais dessa estrutura cósmica dos guardiões. Então ele ressalta que o arcanjo Miguel é o único arcanjo citado pelo nome na Bíblia e em várias tradições. E isso é porque São Miguel Arcanjo, Miguel, ele é apresentado como o príncipe dos exércitos espirituais, e ele é o defensor dos povos e também ele é um agente direto da justiça divina. E esse guardião relata e detalha o papel do Arcanjo Miguel. Então, Arcanjo Miguel, ele é esse coordenador dos guardiões da Terra. Miguel é o príncipe dos guardiões. Todos os guardiões remetem a ele, são submissos às ordens de Miguel. Submisso é até uma palavra chula e feia, mas na hierarquia é Miguel que coordena as ações dos guardiões da Terra. Então, Miguel e os guardiões estão diretamente ligados ao governo espiritual oculto do mundo. E ele aparece, o Arcanjo Miguel, em textos apocalípticos como líder do combate contra as forças do mal e é descrito como aquele que estará à frente junto a Jesus Cristo no juízo coletivo ligado à transição planetária. Então, sob a orientação de Miguel, atuam legiões inteiras de guardiões encarregados de separar, no sentido vibratório, aqueles que se alinham à lei divina daqueles que insistem em manter os seus padrões contrários ao avanço evolutivo, que é a separação do joio e do trigo. Essa é a separação vibratória que está acontecendo e que vai perdurar cada vez mais, vai perdurar até a nova era, entende? E o guardião também explica que não são apenas os povos ou as nações que possuem os guardiões. As religiões também têm. Cada religião tem os seus guardiões. Há guardiões específicos responsáveis por comunidades religiosas inteiras, sejam igrejas, sejam seitas, cultos, tradições espirituais diversas. São mais de 2.000, 3.000, me falha a memória agora, de doutrinas religiosas existentes no mundo inteiro. Então, cada guardião, cada religião, cada doutrina tem os guardiões. E esses guardiões, eles atuam para manter um mínimo de equilíbrio, mesmo quando aquela religião humana, ela se afasta do propósito original. E a gente sabe muito bem
que as religiões são feitas de pessoas, não é verdade? Então, ele esclarece que o conflito milenar que sempre existiu entre luz e trevas, muitas vezes chamado de guerra entre o bem e o mal, não é uma questão muito mais além do que essa simbologia moral. É um processo real que está acontecendo realmente, que envolve legiões ligadas à ordem, né, sob Miguel, legiões ligadas ao caos, às quais pertencem muitos dos exilados rebeldes que atuam na história da humanidade há milênios. Então, essa força das trevas, essa força do caos, é justamente esses rebeldes de outras vidas, de outras histórias fora do nosso planeta, que já vieram para cá com esse interior deturpado, né? Então, o Apocalipse, ele fala de guerras nos céus exatamente para traduzir que esse embate entre forças que querem libertar as consciências e forças que querem mantê-las presas no sistema de poder. Então, tem seres evoluídos para o mal que querem cada vez mais aprisionar as consciências e manter esse sistema de poder, e tem as consciências evoluídas que querem libertar essas consciências das trevas, né? E aí o guardião afirma que os guardiões, eles não são apenas indivíduos, eles também representam uma força, uma energia inteligente que se manifesta em vários níveis. Em escala cósmica, que eles regulam as colisões ali de interesse entre os mundos, de civilizações, de impérios espirituais. Em escala planetária, né, que organiza os fluxos energéticos, que intervêm em períodos de crise, de seletividade das almas. E em escala humana, eles aparecem inclusive em formas conhecidas aqui na Terra como os Exus. Exu é uma nomenclatura de guardião. Nós colocamos esse nome, né, através do culto às matrizes africanas espirituais, que os Exus são descritos como os organizadores das encruzilhadas vibratórias, e são campos de pensamento, os fluxos emocionais, os ajustes de disciplina nos planos mais próximos aqui da encarnação. Então, por isso que o conhecimento liberta, não deixa nós presos dentro de um caixote, dentro de uma limitação de que só aquilo ali é a verdade e não existe mais nada. Cada livro que você lê, você expande mais a sua visão, você cresce ainda mais a tua consciência, e aí cai por terra aqueles preconceitos, aquelas formas de pensar de determinadas religiões, determinadas doutrinas, né? E depois desse guardião falar, teve outro guardião que tomou a palavra, e ele explica que houve um primeiro comando dos guardiões, que não foi conhecido pela maior parte dos religiosos ou espiritualistas daqui da Terra, justamente porque a atuação desse primeiro comando dos guardiões não foi limitada a templos, tá? Eles trabalham em questões globais, preservam a vida em todas as dimensões, em equilíbrios dos ecossistemas sutis, ecossistemas físicos. Eles trazem uma prevenção de colapsos que poderiam comprometer todo o projeto evolutivo do planeta. Se não houvesse os guardiões, o planeta Terra já estava destruído, já estava completamente mergulhado no caos, estava completamente mergulhado na escravidão, entende? Então, por isso que a ação dos guardiões, ela costuma ser oculta, silenciosa e muito pouco compreendida. E muitas pessoas só acham que é só Deus, é só Jesus na causa ali, pronto. Não, existe uma hierarquia inteira, falanges e mais falanges de espíritos comprometidas com a evolução do planeta Terra, né? Todas guiadas por Deus, por Jesus, por Arcanjo Miguel, e assim vai. E esse guardião também revela que os guardiões da Terra, eles contam com o apoio dos irmãos das estrelas, principalmente nesses períodos de reurbanização e reorganização espiritual, como aconteceu aqui após as grandes guerras do século XX, e como acontecerá agora, só que num ciclo maior de transição. Então esses povos que são de outros planetas, que são extraterrenos, eles já passaram por processos semelhantes aos que o planeta Terra está passando, com transmigração, com expurgos, com reajustes coletivos, e por isso que eles possuem experiência para cooperar aqui com a Terra. Então você pega um ser que tem mais experiência, eles vêm às vezes por livre e espontânea vontade e também por missão de uma organização cósmica muito mais elevada. Vai lá ajudar o planeta Terra, que eles estão em processo de transição. Vocês já passaram por isso, agora vocês ajudam eles a passar. Entende como funciona o cosmo? Então, esse guardião, ele traz essa afirmação de que o processo de transição de era já está em andamento.
todos nós sabemos que está acontecendo agora, e isso significa que vai haver cada vez mais resgates coletivos, cada vez mais seleção espiritual, e depois de um período de grande depuração, tem um longo ciclo de reconstrução da civilização sobre novas bases. Então tem que desestruturar tudo, tem que cair as velhas estruturas para depois reorganizar sobre novas bases. Então esse é o período que é projetado em cerca de 1000 anos de trabalho contínuo, em que valores, estruturas sociais, padrões vibratórios que são gradualmente reorganizados para um novo patamar de humanidade. Então que nós possamos esperar aí um longo trabalho pela frente, trabalho de formiguinha, cada um transmitindo a sua mensagem, cada qual que expande a sua consciência ajuda o outro a expandir, levando vídeos, levando conhecimento, ajudando, levando alguém no centro espírita, num terreiro, etc., cada vez dando mais conhecimento. Tem esse vídeo aqui, assiste, tem esse livro aqui, lê. É um processo que cada um de nós faz parte. Cada um de nós está nesse projeto de 1000 anos, para que a Terra possa realmente ser reestruturada numa nova base.